Acabamos de sair agora da reunião da oposição e eu vou te dizer sinceramente, está todo mundo chocado. Sim, nós estamos completamente chocados, estarrecidos. Mas não pela gravidade da denúncia, muito pelo contrário. Pela fragilidade, pela incongruência, pelo desespero que eles estão de publicar, de soltar uma denúncia dessa completamente vazia. Dentre nós, a denúncia já tem até o nome. É a denúncia da criatividade. Como diziam lá o círculo próximo ali do Alexandre de Moraes, quando pediu para que usasse a criatividade para censurar a revista Oeste. Bom, acho que o Moraes pediu para o Gonê usar a criatividade para fazer essa denúncia. Não há absolutamente nada de concreto. Tudo baseado na delação de uma pessoa que foi torturada durante meses, se não anos, para falar exatamente o que eles queriam ouvir. Inclusive, esta pessoa, que é o Cid Mauro Cid, cuja delação é o eixo de tudo, ele já tem áudio, ele mesmo já falou que eles só iriam aceitar o que se ele falasse o que eles queriam ouvir e que a pena já estava determinada e que a denúncia já estava determinada. Ou seja, a gente está tentando entender por que esse momento eles soltaram uma denúncia dessa, né, a PGR, tão esdrúxula, tão frágil, tão vergonhosa. A única explicação é que eles foram obrigados a fazer isso quando viam que o Lula estava acabado. Lula está totalmente acabado, 24% de aprovação, o centro abandonando, a imprensa já batendo, Felipe Neto também já pulou do barco. A única solução que eles encontraram é, pelo amor de Deus, solta essa denúncia aí, não sei o que tem, não importa se não tiver nada de concreto, mas a gente tem que soltar essa denúncia para criar uma cortina de fumaça. Então, na verdade, o que era para nos deixar preocupado, nos aliviou. Nós estamos muito mais tranquilos agora, porque agora a gente tem a mais absoluta certeza. Essa denúncia é a prova cabal de uma perseguição criminosa, usando a máquina do Estado, o nosso judiciário, o Ministério Público Federal, porque o Bolsonaro, como diz a pesquisa, venceria Lula no primeiro e no segundo turno. Gente, não vai colar. A opinião pública já decidiu de que lado eles vão ficar. Essa denúncia nos ajudou, de certa forma, de tão frágil, de tão esdrúxula, mais uma vez, vergonhosa, a denúncia da criatividade. A gente presta atenção que não tem uma evidência concreta, não tem um fato concreto. Tudo é de acordo com, ou poderia ser, nos leva a crer absolutamente zero. Para uma denúncia dessa prosperar, seria realmente confirmar aos olhos do mundo de que o Brasil não é mais uma democracia. Então eu vejo isso como um ato de desespero. Pesquisas mostrando que o Bolsonaro ganharia do Lula no primeiro e no segundo turno, que a Michelle Bolsonaro ganharia. Lula completamente derretido. Só que eles vão usar essa denúncia para tentar pautar o debate político. Tentar fazer com que o povo esqueça do preço da picanha, do preço do café, da inflação, da destruição do poder aquisitivo, né, da criminalidade, do aumento da corrupção, do caos que o Brasil está vivendo hoje. Mas não vai colar, tá? Não vai colar, nós não vamos deixar que isso aconteça. Eles só mostraram quão fraco é a acusação. E quando eu falo fraca, é assim, se você jogar a denúncia e pedir para o ChatGPT ou a inteligência artificial fazer uma análise, a análise da inteligência artificial detona completamente. Fala que é uma denúncia política, que faltam evidências, que é um discurso completamente desconexo, que eles pegam pontos separados, esparsos e levam a uma conclusão que não tem absolutamente nenhuma relação com a realidade. É vergonhoso ver que o nosso sistema acusatório brasileiro chegou a esse ponto. É uma denúncia feita sobre encomenda, né? E o Gonê acabou com a carreira dele. Qualquer mérito, qualquer crédito que o Gonê tinha, ele conseguiu enterrar de uma vez por todas agora, quando ele colocou a assinatura dele nessa denúncia. Então, tá todo mundo tranquilo. O Bolsonaro tá... Eu tô impressionado. O Bolsonaro tá super tranquilo, tá fazendo as piadinhas de tiozão dele, como ele sempre fez, porque agora a gente tem a certeza que eles não têm absolutamente nada. É apenas uma tentativa de criar um fato para perseguir ainda mais, para desviar o debate político e para fazer com que você, brasileiro, esqueça do quão ruim a sua vida está. E para fazer com que a esquerda não precise mais ficar tentando defender o Lula. Mas não colou. Então é isso. Agora nós vamos para cima. Pelo menos agora a gente sabe que realmente eles não têm nada, porque não houve nada, não houve tentativa de golpe. E agora vamos resgatar o Brasil, galera. Dia 16, estamos nas ruas novamente. E a gente está mais animado do que nunca. Pode ter certeza. Nós estamos mais convictos e mais certos de que a gente vai resgatar o nosso país. Um grande abraço. Até a próxima.
Reunimos-nos nesta conferência, claro, para discutir segurança. E normalmente falamos de ameaças à nossa segurança externa. Vejo muitos grandes líderes militares reunidos aqui hoje. Mas enquanto o governo Trump está muito preocupado com a segurança europeia e acredita que podemos chegar a um acordo razoável entre Rússia e Ucrânia, e também acreditamos que é importante nos próximos anos que a Europa se esforce mais para garantir sua própria defesa, a ameaça que mais me preocupa em relação à Europa não é a Rússia, não é a China, não é nenhum outro ator externo. O que me preocupa é a ameaça interna, o recuo da Europa de alguns de seus valores fundamentais, valores compartilhados com o Sinwá. Fiquei surpreso ao ver um ex-comissário europeu na TV recentemente, parecendo feliz que o governo romeno tinha anulado uma eleição inteira. Ele alertou que, se as coisas não correrem bem, o mesmo poderia acontecer na Alemanha também. Agora, essas declarações arrogantes chocam os ouvidos americanos. Por anos, nos disseram que tudo o que apoiamos é pelos valores democráticos. Da política na Ucrânia à censura digital, tudo é dito como defesa da democracia. Mas com tribunais europeus cancelando eleições, devemos questionar nossos padrões. E digo nossos, porque acredito que estamos no mesmo time. Precisamos fazer mais que falar sobre valores democráticos. Devemos vivê-los. Na memória de muitos aqui, a Guerra Fria opôs democracia a forças tirânicas. Pense no lado que censurou, fechou igrejas e cancelou eleições. Eles eram os mocinhos? Certamente não. E graças a Deus eles perderam a Guerra Fria. Perderam porque não valorizaram nem respeitaram as bênçãos extraordinárias da liberdade. A liberdade de surpreender, errar, inventar e construir. Não se pode exigir inovação ou criatividade, nem forçar o que pensar, sentir ou crer. E acreditamos que essas coisas estão certamente conectadas. Hoje, ao olhar a Europa, nem sempre é claro o que ocorreu com alguns vencedores da Guerra Fria. Em Bruxelas, comissários da UE ameaçam fechar redes sociais em crises ao verem conteúdo odioso. Ou aqui, onde a polícia faz batidas contra quem posta comentários antifeministas online. Olho para a Suécia, onde há 2 semanas o governo condenou um ativista cristão por queimar o Alcorão, o que levou ao assassinato de seu amigo. E como o juiz do caso observou de forma assustadora, as leis suecas que supostamente protegem a liberdade de expressão não concedem de fato, e cito, carta branca para fazer ou dizer qualquer coisa sem risco de ofender o grupo que mantém essa crença. E o mais preocupante é que olho para nossos amigos do Reino Unido, onde o retrocesso dos direitos de consciência ameaça as liberdades básicas dos britânicos religiosos. Há pouco mais de 2 anos, o governo britânico acusou Adam Smith Connor, um fisioterapeuta de 51 anos e veterano do exército, do crime hediondo de ficar a 50 metros de uma clínica de aborto e orar silenciosamente por 3 minutos. Sem obstruir ninguém, sem interagir com ninguém, apenas orando silenciosamente sozinho. Após a polícia britânica avistá-lo e exigir saber pelo que orava, Adam respondeu que era pelo filho abortado anos antes com sua ex-namorada. Os policiais não se comoveram. Adam foi considerado culpado de violar a nova lei de zonas de exclusão, que criminaliza a oração silenciosa e ações que possam influenciar decisões a 200 metros de clínicas de aborto. Ele foi condenado a pagar 1.000 libras em custas judiciais para a acusação. Gostaria de dizer que foi um caso isolado, um exemplo maluco de lei mal escrita sendo aplicada contra uma única pessoa, mas não. Em outubro passado, há poucos meses, o governo escocês começou a enviar cartas a cidadãos cujas casas ficavam dentro das chamadas zonas de acesso seguro, alertando que até oração privada em casa poderia infringir a lei. O governo pediu que denunciassem suspeitos de crimes de pensamento. Na Grã-Bretanha e Europa, a liberdade de expressão recua.
No interesse da comédia, meus amigos, mas também no interesse da verdade, admito que às vezes as vozes mais altas pela censura não vêm da Europa, mas do meu próprio país, onde o governo anterior ameaçou e intimidou empresas de mídia social para censurar a chamada desinformação. Desinformação, como por exemplo a ideia de que o coronavírus vazou de um laboratório na China, nosso governo incentivou empresas privadas a calar quem ousou pronunciar o que se revelou uma verdade óbvia. Então, venho hoje não só com uma observação, mas com uma proposta. E assim como o governo Biden parecia desesperado para silenciar opiniões, o governo Trump fará o oposto, e espero que possamos colaborar nisso. Em Washington, há um novo xerife na cidade, e sob a liderança de Donald Trump, podemos discordar das suas visões, mas lutaremos pelo seu direito de expressá-las em público, concordando ou não. Agora chegamos ao ponto em que a situação ficou tão grave que, em dezembro, a Romênia anulou uma eleição presidencial, baseada em suspeitas frágeis de uma agência de inteligência e pressão enorme dos vizinhos continentais. Pelo que entendi, o argumento era que a desinformação russa tinha infectado as eleições romenas. Mas eu pediria aos meus amigos europeus que tenham alguma perspectiva. Podem achar errado a Rússia comprar anúncios nas redes sociais para influenciar eleições. Nós certamente achamos. Podem até condenar isso no cenário mundial. Mas se sua democracia pode ser destruída com alguns milhares de euros em anúncios digitais, ela já não era muito forte. A boa notícia é que acho que suas democracias são bem menos frágeis do que muitos temem. E acredito que permitir que os cidadãos se expressem livremente as tornará ainda mais fortes. Isso nos traz de volta a Munique, onde os organizadores baniram políticos populistas desta conferência. Bem, de novo, não precisamos concordar com tudo ou nada que as pessoas dizem. Mas quando líderes políticos representam um eleitorado importante, cabe a nós, ao menos, dialogar com eles. Para muitos do outro lado do Atlântico, parece que velhos interesses se escondem atrás de termos soviéticos como desinformação. Eles não gostam que alguém com visão diferente opine, vote de outra forma ou, pior, vença uma eleição. Esta é uma conferência de segurança e imagino que vieram preparados para discutir o aumento dos gastos com defesa nos próximos anos. Isso é ótimo, pois Trump deixou claro que acredita que os europeus devem ter um papel maior no futuro do continente. Ouve-se o termo partilha de encargos, mas cremos ser crucial numa aliança que os europeus se envolvam enquanto os EU focam áreas do mundo em grande perigo. Mas pergunto, como pensar em questões orçamentárias se nem sabemos o que estamos a defender em primeiro lugar? Já ouvi muito nas minhas conversas e tive muitas ótimas discussões com várias pessoas aqui presentes nesta sala. Ouvi bastante sobre do que precisam se defender e claro que isso é importante. Um pouco menos claro para mim, e certamente para muitos europeus, é o que exatamente vocês estão defendendo. Qual é a visão positiva que motiva esse pacto de segurança compartilhada que todos julgamos tão importante? Acredito que não há segurança se tememos as vozes, opiniões e a consciência que guiam nosso próprio povo. A Europa enfrenta desafios, mas a crise atual, que acredito que enfrentamos juntos, é uma que nós mesmos criamos. Se você tem medo dos seus próprios eleitores, não há nada que a América possa fazer por você, nem que você possa fazer pelo povo americano que me elegeu e elegeu o presidente Trump. Vocês precisam de mandatos democráticos para realizar algo de valor nos próximos anos. Não aprendemos nada? Mandatos fracos geram resultados instáveis, mas há muito de valor que pode ser realizado com o tipo de mandato democrático que acredito virá de ser mais responsivo às vozes dos seus cidadãos.
Se quiser ter economias competitivas, se quiser desfrutar de energia acessível e cadeias de suprimentos seguras, precisa de mandatos para governar, pois tem que fazer escolhas difíceis para ter tudo isso, e claro, sabemos disso muito bem nos Estados Unidos. Não se ganha um mandato democrático censurando oponentes ou prendendo-os, seja o líder da oposição, um cristão humilde orando em casa ou um jornalista tentando noticiar. Nem se ganha ignorando o eleitorado básico em questões como quem faz parte da nossa sociedade. De todos os desafios urgentes que as nações aqui representadas enfrentam, creio que nada é mais urgente que a migração em massa. Hoje, quase 1 em cada 5 pessoas vivendo neste país veio do exterior. Isso é, sem dúvida, um recorde histórico. É um número parecido, aliás, nos EROAS também um recorde histórico. O número de imigrantes na UE de países não UE dobrou só de 2021 a 2022 e, claro, subiu muito desde então. E sabemos que a situação não surgiu do nada. É fruto de decisões conscientes de políticos do continente e do mundo ao longo de uma década. Vimos os horrores causados por essas decisões ontem, aqui mesmo nesta cidade. E não posso falar disso sem lembrar das vítimas que tiveram um belo dia de inverno em Munique arruinado. Nossos pensamentos e orações estão e permanecerão com eles. Mas por que isso aconteceu, afinal? É uma história terrível, mas uma que ouvimos demais na Europa e, infelizmente, nos Equador também. Um jovem requerente de asilo, já conhecido da polícia, atropela uma multidão e destrói uma comunidade. Quantas vezes sofreremos esses terríveis reveses antes de mudar de rumo e levar nossa civilização a uma nova direção? Nenhum eleitor deste continente votou para abrir as portas a milhões de imigrantes sem controle. Mas sabe no que eles votaram? Na Inglaterra votaram pelo Brexit. Concordando ou não, eles votaram. E cada vez mais na Europa votam em líderes que prometem acabar com a migração descontrolada. Eu concordo com muitas dessas preocupações, mas você não precisa concordar comigo. Acho que as pessoas se importam com seus lares, sonhos, segurança e capacidade de sustentar a si e aos filhos. E são inteligentes. Creio que isso é uma das lições mais importantes que aprendi em meu breve tempo na política. Ao contrário do que se ouve em Davos, os cidadãos das nossas nações não se veem como animais educados ou peças intercambiáveis numa economia global. E não surpreende que não queiram ser manipulados ou ignorados pelos seus líderes. É função da democracia resolver estas grandes questões nas urnas. Acredito que ignorar as pessoas, suas preocupações, ou pior, calar a mídia, impedir eleições ou excluir do processo político não protege nada. Na verdade, é a forma mais certa de destruir a democracia. E falar e expressar opiniões não é interferir nas eleições. Mesmo quando pessoas opinam fora do seu país, e mesmo quando são muito influentes. E com humor, se a democracia do EUA aguentou 10 anos de Greta, vocês aguentam meses de Elon Musk. Mas o que nenhuma democracia americana, alemã ou europeia sobreviverá é dizer a milhões de eleitores que suas preocupações, aspirações, seus pedidos de alívio são inválidos ou indignos de consideração. A democracia se baseia no princípio sagrado de que a voz do povo importa. Não há espaço para barreiras. Ou você defende o princípio ou não. Os europeus, o povo, têm voz. Os líderes europeus têm uma escolha. E acredito firmemente que não precisamos temer o futuro. Você pode aceitar o que seu povo diz, mesmo quando surpreende, mesmo quando discorda. Se fizer isso, pode encarar o futuro com certeza e confiança, sabendo que a nação apoia cada um de vocês. E isso, para mim, é a grande magia da democracia. Não está nesses prédios de pedra ou hotéis luxuosos. Nem mesmo nas grandes instituições que construímos juntos como sociedade. Crer na democracia é entender que cada cidadão tem sabedoria e voz.
Se nos recusarmos a ouvir essa voz, até nossas maiores vitórias garantirão pouco. Como disse o Papa João Paulo II, um dos maiores defensores da democracia, não tenham medo. Não devemos temer nosso povo, mesmo quando expressam opiniões contrárias à liderança. Obrigado a todos. Boa sorte a todos vocês. Que Deus os abençoe.